Salvos pela graça. Pergunta 4. Quais as características daqueles que são os salvos pela graça? Para respondermos essa pergunta, é necessário que seja dada a vocês alguma demonstração da verdade dessa doutrina, a saber que os salvos são salvos pela graça. O que foi dito anteriormente demonstrou essa verdade. Por isso, primeiramente, farei um breve resumo do que já foi dito e então darei mais algumas provas sobre a verdade de que os homens são salvos pela graça. 1. As Escrituras testificam que isso é verdade, porque Deus os escolheu para a salvação antes de terem feito o bem. Romanos 9:11. 2. Cristo foi designado para ser seu Salvador antes da fundação do mundo. Efésios 1:4. 3. Todas as coisas que contribuem e promovem a salvação também estavam em Cristo para serem comunicadas, na plenitude dos tempos, para aqueles que serão salvos. Efésios 1:3. Outra evidência de que os salvos são salvos pela graça é o fato de que a salvação deles foi arquitetada por Deus, Pai, Filho e Espírito, e consumada, como já foi explicado, por um dos três, a saber, o Filho do Pai. João 1:29. Se tivesse acontecido um acordo no céu acerca da salvação dos pecadores na terra, e ainda assim o resultado desse acordo fosse que deveríamos ser salvos por nossas próprias boas obras, então não teria sido de um apóstolo ou de um anjo que teríamos ouvido dizer: pela graça sois salvos. Mas quando o conselho foi realizado na eternidade acerca da salvação dos pecadores no tempo, e quando o resultado desse conselho foi que o Pai, o Filho e o Espírito Santo deveriam realizar a obra dessa salvação, então isso é graça. E isso naturalmente é graça, uma graça rica e livre. Essa é uma graça que jamais teria sido concebida pela mente humana. Repito, jamais a mente humana teria concebido tal graça, pois quem poderia imaginar que havia um Salvador no seio do Pai, ou que o Pai o daria para ser o Salvador dos homens, visto que já havia se recusado a dá-lo como Salvador para os anjos. Hebreus 2:16. Também fica evidente que a salvação é pela graça, pelo fato de o Filho ter tomado sobre si a obra de nossa salvação. Se alguma vez pudéssemos ter pensado que o Pai enviaria seu Filho para ser o Salvador, então também poderíamos ter pensado, e com razão, que ele nunca assumiria essa obra completamente para si mesmo, especialmente aquela parte dessa obra de salvação que era terrível, devastadora e espantosa. Quem alguma vez poderia imaginar que o Senhor Jesus teria feito a si mesmo tão pobre a ponto de comparecer diante de Deus, vestido nos trapos imundos de nossas transgressões e de se sujeitar à maldição e à morte que eram devidas aos nossos pecados? Entretanto, foi exatamente isso que ele fez para nos salvar pela graça. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas segundo as riquezas da sua graça. Efésios 1:3. E por fim, quando consideramos os termos e as condições sobre os quais essa salvação foi realizada para os que são salvos, fica evidente mais uma vez que somos salvos pela graça. 1. As coisas que imediatamente dizem respeito à nossa justificação e salvação nos são oferecidas e dadas gratuitamente, e nós somos ordenados a recebê-las pela fé. Pecador, abrace essa salvação. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, a sua justiça, o seu Espírito e o reino dos céus. João 3,16. 2. Ele também dá o arrependimento, a fé, uma consolação eterna e uma boa esperança por meio de sua graça.
Atos 5:30. 3. Ele dá o perdão e continua a nos conceder sua graça para nos impedir de afundar no inferno, e assim temos mais graça do que pecados, os quais, de outro modo, nos fariam afundar ali. Atos 5:31. 4. Ele fez todas essas coisas em nosso favor por meio de um pacto da graça. Nós o chamamos de pacto da graça porque ele é posto em oposição ao pacto de obras e porque ele foi estabelecido conosco mediante as obras de Cristo, fundado em seu sangue, estabelecido sobre melhores promessas feitas a ele e a nós por intermédio dele. Porque todas quantas promessas há de Deus são nele sim, e por ele o amém, para a glória de Deus por nós. 2 Coríntios 1:20. Quem é o homem a quem Deus concede essa graça? Agora, a fim de dar mais alguns esclarecimentos, consideremos quem é o homem a quem o Pai, o Filho e o Espírito concedem essa graça. 1. Ele é um inimigo de Deus. Por natureza, ele é um inimigo de Deus em seu entendimento, porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeito à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Romanos 8:7. 2. Ele é um escravo do pecado. O estado do homem era tão depravado que ele não somente estava persuadido a pecar frequentemente contra Deus, mas bebia o pecado como água. E essa corrupção residia em sua própria natureza, maculando todas as faculdades da sua alma e membros do seu corpo. Portanto, ele estava alienado de Deus e era o inimigo dele no seu próprio coração. Era esse o estado do homem, para quem o Senhor olhou com graça. Jó 14:3. E então abriu seu coração e o encaminhou não ao seu juízo, mas à sua misericórdia. 3. Ele está em aliança com a morte e com o pecado. Além disso, o homem, pelo seu pecado, não somente se entregou para ser um escravo do diabo, mas ao continuar em seus pecados, também afrontou a Deus, fez uma aliança com a morte e um acordo com o inferno. E depois de tudo isso, Deus ainda olha com misericórdia para esse homem e lhe concede as riquezas da graça. É algo que deve nos deixar maravilhados. Isaías 28:16. Veja onde foi que Deus encontrou os judeus quando olhou para eles com misericórdia a fim de salvá-lo. Deus diz: E quanto ao teu nascimento, no dia em que nasceste, não te foi cortado o umbigo, nem foste lavada com água para te limpar, nem tampouco foste esfregada com sal, nem envolta em faixas. Não se apiedou de ti olho algum, para te fazer alguma coisa disto, compadecendo-se de ti. Antes foste lançada em pleno campo, pelo nojo da tua pessoa, no dia em que nasceste. E passando eu junto de ti, vi-te a revolver-te no teu sangue, e disse-te: Ainda que estejas no teu sangue, vive. Sim, disse-te: Ainda que estejas no teu sangue, vive. Eu te fiz multiplicar como o renovo do campo, e cresceste, e te engrandeceste, e chegaste à grande formosura. Avultaram os seios, e cresceu todo o teu cabelo, mas estavas nua e descoberta. E passando eu junto de ti, vi-te, e eis que o teu tempo era tempo de amores. E entendi sobre ti a aba do meu manto. E cobri a tua nudez, e dei-te juramento, e entrei em aliança contigo, diz o Senhor Deus, e tu ficaste sendo minha. Ezequiel 16:4. Pecador, leia o restante do capítulo 16 de Ezequiel. Tudo ali reflete a graça de Deus. Cada palavra daquele capítulo cheira a graça. Como Deus vem até o homem, e como o homem vai até Deus. Entretanto, antes de concluirmos esta parte, façamos as seguintes observações. Como Deus vem até o homem e como o homem, por sua vez, vai até a Deus por ocasião de sua conversão. Como Deus vem até o homem. Em primeiro lugar, como Deus vem até o homem. Deus vem até o homem enquanto ele está em seus pecados e em seu sangue. Deus vem até o homem nesse triste momento, e não quando ele está no auge de seu fervor e zelo, mas em suas horas de maior frieza e apatia espiritual. Deus vem até ele em indizível doçura, misericórdia, piedade e amor, e não para executar vingança, mas ele vem com súplicas e mansamente roga ao pecador que se reconcilie com ele. 2 Coríntios 5:19.
Os homens esperam que aquele que comete uma ofensa seja o primeiro a procurar a paz. Porém, pecador, entre Deus e o homem não é assim. Nós não amamos a Deus e nem o escolhemos, mas foi Deus quem estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados. Deus é o primeiro que busca a paz. Ele pede que seus ministros que roguem e supliquem no lugar de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Ó pecador, você não atenderá a esse chamado? Deus Pai e o seu Filho Jesus Cristo estão ambos à porta do seu coração, implorando que você se reconcilie com eles e prometendo que, se você os atender, eles perdoarão todos os seus pecados. Que maravilhosa graça! Ver um príncipe implorar a um mendigo que receba uma esmola seria algo estranho. Ver um rei implorar a um traidor que aceite a sua misericórdia seria uma visão ainda mais estranha. Mas ver Deus implorar a um pecador e ouvir Cristo dizer: "Estou à porta e bato", de todo o coração e com o céu cheio de graça para dar àquele que abrir, é uma visão tão surpreendente que deslumbra os olhos dos anjos. O que você diz agora, pecador? Esse Deus não é rico em misericórdia? Ele não tem um grande amor pelos pecadores? Além disso, para que você não tenha motivos para duvidar, está aqui também a declaração que Deus fez sobre o seu Cristo. Aquele que não conheceu pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Se Deus tivesse que deixar de fazer qualquer coisa, então a primeira coisa que ele teria deixado de fazer seria entregar seu filho para ser sacrificado. Mas, livremente, ele o entregou por nós. Se ele fez isso, então, como nos não dará também com ele todas as coisas? Romanos 8:32. Mas isso não é tudo. Deus não apenas roga que você se reconcilie com ele, mas para seu encorajamento, ele lhe falou de promessas muito grandes e preciosas. Deus se interpôs com juramento para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação, nós, os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta. Hebreus 6:18. Como o homem vai até Deus? Veremos agora como é que esses pecadores vão até Deus. Iniciaremos pelo primeiro dia em que ele começa a lidar com as suas almas até o momento em que eles serão levados para o céu. 1. Geralmente Deus começa a tratar com os pecadores quando lhes convence de seus pecados através de sua palavra. E então os pecadores começam a se comportar de modo estranho. Eles odeiam ter suas consciências tocadas e não gostam de refletir sobre o que tem sido, o que são no momento ou o que será deles no futuro. Eles consideram que pensamentos como esses são inapropriados, dolorosos e prejudiciais. Por isso, Deus diz a respeito deles: "Não quiseram escutar, deram-me o ombro rebelde e ensurdeceram os seus ouvidos, para que não ouvissem." Zacarias 7:11. Eles se interessam por qualquer coisa que não seja a palavra: um bar, um bordel, uma casa de jogos, esportes, prazeres, sono, um mundo. E tudo isso buscando evitar o poder da palavra de Deus. 2. Quando Deus se aproxima deles e começa a conceder convicção às suas consciências, embora essa convicção seja o primeiro passo para a fé e o arrependimento, e consequentemente para a vida eterna, que tentativas eles fazem para esquecê-las e se livrarem delas? E embora agora comecem a ver que precisam ser transformados, ainda assim passar a pensar em como evitarão a conversão imediata. Eles usam como desculpa o fato de que ainda são muito jovens para se converterem e tentam adiar a sua conversão para dali a 7 anos, quando forem mais velhos ou quando estiverem em um leito de enfermidade. Como o homem é inimigo de sua própria salvação. Estou persuadido de que muitas vezes Deus visitou alguns de vocês com a sua palavra e inflamou suas consciências, e então vocês jogaram água sobre elas tão depressa quanto ele, pela palavra, lançava fogo. Cristão, o que teria sido de você se Deus tivesse aceitado a sua negação como resposta e tivesse dito: "Então levarei a palavra da salvação a outro que a ouvirá"?
Pecador, converta-se, Deus diz. Senhor, eu não consigo, diz o pecador. Converta-se ou você será condenado, Deus diz. Eu tentarei, diz o pecador. Converta-se e você será salvo, diz Deus. Eu não consigo deixar os meus deleites, diz o pecador. Meus pecados são muito prazerosos. Quão grande graça há em Deus para ele que se importe com o pecador. Como é grande a paciência divina para com o miserável pecador. E se Deus dissesse agora, então fique com os seus pecados e com os seus prazeres, e que eles sejam a sua porção e o único céu e felicidade que você conhecerá. 3. Mas Deus vem outra vez e mostra ao pecador a necessidade de que ele se converta imediatamente, de uma vez por todas. Ele faz com que o pecador fique tão intensamente convicto disso que já não consegue adiar sua conversão. Entretanto, o pecador ainda tem uma centelha de inimizade contra Deus, e caso ele veja a necessidade de se converter agora, então ele deixará um pecado por outro, os grandes pelos pequenos, os muitos pelos poucos, ou todos por um, e para por aí. E talvez suas convicções nem o levem a fazer isso, pois então ele se voltará da profanação para a lei de Moisés, e assim continuará enquanto Deus o deixar apegado à bondade própria que ele supõe possuir. Ele se torna um grande defensor do cumprimento da lei. Agora ele será um bom vizinho, pagará a cada homem o que lhe é devido, abandonará seus palavrões, o bar, os jogos e os seus prazeres carnais. Ele lerá, orará, falará das Escrituras e será um homem muito envolvido com a religião. Ele desejará agradar a Deus e corrigir todas as ofensas que cometeu contra ele, e então fará orações, promessas, votos e muitas outras ações semelhantes, buscando persuadir a si mesmo de que agora ele precisa ser justo para chegar até o céu, e também passa a imaginar que serve a Deus tanto quanto qualquer outro homem o serve. Porém, ele faz tudo isso enquanto permanece tão ignorante de Cristo como o banco em que ele se senta, e não está mais perto do céu do que o fariseu cego. Ele apenas chegará ao inferno mais limpo do que o restante dos seus conhecidos. Há uma geração que apura seus próprios olhos, mas que nunca foi lavada da sua imundícia. Provérbios 30:12. Deus não poderia abandonar esse pecador e expulsá-lo de diante da sua presença. Não deveria entregá-lo a si mesmo, iludido e caído em sua justiça própria, pelo fato de que ele confia nela e comete iniquidade. Mas a graça sustentadora preserva esse pecador. É verdade, como eu já disse, que essa conversão do pecador ainda é uma conversão sem Cristo, mas Deus ainda continuará lidando com esse pecador em sua misericórdia e lhe mostrará a insuficiência de suas obras, a nulidade da observância de seus deveres e a imundícia da sua justiça. Isaías 28:20. Digo isso a respeito do pecador cuja salvação da alma é graciosamente pretendida e operada por Deus, pois ele precisará ser despojado de tudo diante da luz do Evangelho. Tal pecador verá a vaidade de tudo e verá também que a justiça pessoal de Jesus Cristo é a única que foi designada por Deus para salvar o pecador da condenação que ele merecia por seus pecados. Mas o pecador, ao ver e sentir a sua própria nulidade, cai em uma espécie de desespero, pois embora ele possua uma opinião tão boa sobre si mesmo, a ponto de presumir ilusoriamente que é salvo, contudo, ele não possui uma boa opinião sobre a graça de Deus manifesta na justiça de Cristo. E, portanto, ele conclui que se a salvação é somente pela graça de Deus e pela justiça de Cristo, e se toda a justiça de um homem é totalmente rejeitada no que diz respeito à justificação de sua pessoa diante de Deus, então ele está rejeitado. O motivo desse quebrantamento de coração é a visão que Deus lhe deu, uma visão da imundícia de seu melhor desempenho. A percepção anterior das suas imoralidades o angustiou de alguma forma e o fez se dedicar à prática de boas obras para aliviar a sua consciência. A sua motivação para isso estava nele mesmo e ele se apegava a isso.
Mas Deus o faz cair, e agora ele vê que mesmo as suas melhores obras evaporam como o orvalho da manhã, ou voam como um pássaro, ou são como o joio que, ao ser peneirado, é lançado fora pelo vento, e como a fumaça que se desfaz após sair de uma chaminé. Oséias 9:11. Além disso, essa revelação da inutilidade da sua justiça própria também traz consigo mais uma descoberta da maldade do seu coração, de suas hipocrisias, de seu orgulho, de sua incredulidade, da sua dureza, de que ele está morto e em desacordo com todo o evangelho e com a obediência requerida na nova aliança, os quais passam a ser considerados por ele como grandes pedras sobre os seus ombros, que o afundam ainda mais em dúvidas e temores de condenação. Ordene-o agora receber a Cristo, e ele responde que não pode, ele não ousa. Pergunte-lhe por que não pode. Ele responderá que não tem fé e nem esperança em seu coração. Diga-lhe que a graça é oferecida livremente, e ele dirá que seu coração não pode recebê-la. Além disso, ele não encontra, como pensa, qualquer disposição graciosa em sua alma, e, portanto, conclui que não é um participante da misericórdia de Deus, nem do sangue de Cristo, e assim não ousa crer. Por isso, como eu disse, seu coração afunda, ele morre em seus pensamentos, duvida, se desespera e conclui que nunca será salvo. Mas o Deus de toda graça não o deixa nessa angústia, ao contrário. Agora ele se aproxima dele mais do que nunca e envia-lhe o Espírito de adoção, o bendito Consolador, para lhe dizer: Deus é amor, e por isso não rejeita os quebrantados de coração. O Espírito Santo pede que ele clame e ore por uma evidência da misericórdia de Deus para com a sua alma. Ele diz: porventura você será guardado no dia da ira do Senhor. Assim, o pecador recebe algum encorajamento, mas não pode obter mais do que aquilo que tende a uma mera probabilidade, a qual é completamente destruída pela próxima dúvida que surge em seu coração. Então a alma é deixada novamente em seu estado anterior ou em pior sofrimento. Ela se queixa e se lamenta acerca de sua miserabilidade e é atormentada com 1000 temores da morte, pois ela não ouve uma palavra do céu, talvez por muitas semanas seguidas. Por conseguinte, a incredulidade começa a operar e remove o espírito de oração e a inclinação para ouvir a palavra. O diabo se alegra com isso e diz que todas as orações que ela fez, todos os sermões que ouviu, todos os livros que leu e todas as companhias piedosas que teve, finalmente se levantarão em julgamento contra a alma e, consequentemente, ela está condenada e já pode começar a escolher um lugar no inferno. A alma, assim desanimada, pensa em fazer o que lhe foi ensinado e, com pensamentos pavorosos, começa a desfalecer quando ora ou ouve a palavra. Porém, quando toda a esperança parece ter desaparecido e a alma conclui que morrerá e então será condenada, de repente, o Espírito de Deus vem novamente e lhe comunica uma boa palavra de Deus que a alma jamais havia pensado anteriormente. Uma palavra de Deus que tranquiliza a alma, faz com que a incredulidade seja dissipada, encoraja a esperança em Deus novamente. Talvez o Espírito conceda à alma alguma visão de Cristo e da sua obra bendita em favor dos pecadores. Porém, assim que as coisas dessa vida começam a preocupar o seu coração, o pecador cede à incredulidade, questiona a misericórdia de Deus e novamente teme ser condenado. Ele também alimenta pensamentos severos sobre Deus e sobre Cristo. Passa a pensar que os encorajamentos passados foram ilusões ou meros delírios. E por que agora Deus não lança esse pecador no inferno por abusar assim da sua misericórdia e de sua graça? Não. Ele terá misericórdia de quem tiver misericórdia e terá compaixão de quem tiver compaixão. Por isso, bondade e misericórdia o seguirão todos os dias da sua vida, para que habite na casa do Senhor para sempre. Salmos 23, 6. Depois de todas essas provocações, Deus vem até a alma novamente, através de seu Espírito,
e concede a graça que põe um selo sobre ela e comunica o perdão para a consciência. Ele testemunha que os seus pecados estão perdoados gratuitamente por causa do sangue de Cristo. E agora, o pecador tem uma tal visão da graça de Deus em Cristo que amavelmente derrete o seu coração com tanta alegria e consolo. Agora a alma sabe o que é se deleitar com as promessas. Sabe também o que é comer e beber a carne e o sangue de Jesus Cristo pela fé. Ela é levada pelo poder da graça de Deus a cair de joelhos e a agradecer a Deus pelo perdão dos pecados e pela esperança de uma herança entre os que são santificados pela fé que há em Cristo Jesus. Agora ela desfruta de calma e dos raios do sol. Esta graça lava os seus passos na manteiga e da rocha lhe correm ribeiros de azeite. Jó 29:6. Porém, depois disso, talvez a alma volte a se esfriar, a esquecer da graça que recebeu, e venha a se tornar carnal e a se inclinar novamente para o mundo. Talvez ela venha a perder o desejo e o deleite pelas coisas celestiais. Entristeça o Espírito de Deus e então retroceda lamentavelmente, abandone completamente seus deveres ou então passe a praticar esses deveres por mera formalidade e por causa de tudo isso torne-se uma vergonha para o Evangelho, entristeça o coração dos que estão despertados e profane o nome de Deus. Mas o que Deus fará agora? Ele aproveitará essa oportunidade para destruir o pecador? Não. Ele o deixará em paz em sua apostasia? Não. Ele o entregará a si mesmo para que ele se levante pela força de suas próprias graças agora enfraquecidas? Não. Então o que Deus fará? Ora, ele buscará esse homem até o encontrar, o tomará para si e o trará de volta para casa, porque assim diz o Senhor Deus: eis que eu mesmo, procurarei pelas minhas ovelhas e as buscarei, como o pastor busca o seu rebanho no dia em que está no meio das suas ovelhas dispersas. Assim buscarei as minhas ovelhas e livrá-las-ei de todos os lugares por onde andam espalhadas. A perdida buscarei, e a desgarrada tornarei a trazer, e a quebrada ligarei, e a enferma fortalecerei. Ezequiel 34:11. Foi assim que Deus tratou o homem que desceu de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de salteadores, e também foi assim que ele lidou com o filho pródigo. Lucas 10:30. Não falarei detalhadamente sobre o modo como geralmente Deus busca os desviados, a saber, se ele sempre faz com que sintam como se seus ossos estivessem quebrados, como fez com Davi, ou se ele fará com que vivam o resto de seus dias sob o peso da culpa, e por causa disso andem em trevas, ou se ele os matará agora para que não sejam condenados no futuro, no dia do juízo, como ele fez com os coríntios. 1 Coríntios 11:30. Deus é sábio e pode tornar amargas as coisas que o desviado ama. Ele pode fazer com que eles sintam como se seus ossos estivessem quebrados e então salvá-los. Pode colocá-los no abismo mais profundo e escuro e então salvá-los. Pode matá-los nesta vida e ainda salvá-los. E assim, novamente, a maravilhosa graça de Deus é manifestada, a saber que Israel não é abandonado, nem Judá do seu Deus, embora sua terra tenha sido cheia de pecado contra o Santo de Israel. Jeremias 51:5. Mas suponhamos que Deus não lide de nenhuma dessas maneiras com o desviado, mas que o ilumine novamente e confirme a remissão dos seus pecados uma segunda vez, dizendo: eu sararei a sua infidelidade, eu voluntariamente os amarei. O que a alma fará agora? Certamente caminhará em humildade e santidade em todos os seus dias, e nunca mais voltará a se desviar? Isso pode ou não acontecer. Ela não retrocederá enquanto o seu Deus aguardar, pois embora os seus pecados sejam devidos a si mesma, a sua permanência em pé vem de Deus, bem como a sua restauração caso caia. Portanto, se Deus deixar o homem por um instante, ele logo cairá novamente. Deus diz: porque o meu povo é inclinado a desviar-se de mim. Quantas vezes Davi se desviou, assim como Jeosafá e Pedro? 2 Samuel 11:24, 2 Crônicas 19:1,
Gálatas 2:11. Como está escrito: ora, tu te prostituíste com muitos amantes, mas ainda assim torna para mim, diz o Senhor. Jeremias 3:1. Aqui está a graça. Quantas vezes a alma retrocede, tais são as vezes que Deus a traz de novo. Digo isso a respeito da alma que será salva pela graça. Deus renova os seus perdões e os multiplica. Eis que tudo isto é obra de Deus, 2 e 3 vezes para com o homem. Jó 33:29. Entretanto, veja ainda mais graça. Falarei sobre as vagueações do coração e sobre os erros diários. Refiro-me àquelas fraquezas comuns que ocorrem até mesmo no melhor dos santos e que estão presentes em suas melhores obras. Não que eu pretenda, pois não posso, mencionar cada uma delas. Isso seria uma tarefa impossível. Os cristãos transgridem muitas vezes por incorrer em pensamentos mundanos, impuros e vis sobre Deus, sobre Cristo e sobre o Espírito, bem como sobre a palavra, os caminhos e as ordenanças de Deus. Não posso afirmar com certeza, mas esses erros podem ocorrer centenas de vezes por dia. Até onde sei, há alguns santos que antes de entrarem na vida, viveram bastante para precisarem de milhões de perdões de Deus por falhas como essas. E todo perdão é um ato da graça realizado através da redenção que há no sangue de Cristo. Há dias em que pecamos contra o nosso irmão 70 vezes 7. Mas quantas vezes pecamos contra Deus hoje? Senhor, quem pode entender os seus erros? Expurga-me de tu dos que me são ocultos, disse Davi. E também, se tu, Senhor, observares as iniquidades, Senhor, quem subsistirá? Mas contigo está o perdão para que sejas temido. Mateus 18:21. Embora eu não possa descrever cada um desses maus pensamentos, contudo, mencionarei alguns deles. Às vezes, eles questionam a própria existência de Deus ou, insensatamente, cogitam sobre como ele veio a existir inicialmente. Outras vezes, questionam a verdade da sua palavra e suspeitam da harmonia dela porque seus corações cegos e suas cabeças estúpidas não conseguem reconciliar algumas partes dela. Assim, todas as verdades fundamentais são por vezes passíveis de sua descrença e ateísmo. Chegam a pensar se realmente existe alguém como Cristo, algo como o dia do juízo, ou se haverá um céu ou inferno. E Deus perdoa tudo isso por sua graça. Mesmo que creiam nessas coisas, eles ainda pecam por não terem pensamentos reverentes, elevados e santos sobre elas, como deveriam. Eles pecam também por terem pensamentos bons demais sobre si mesmos, sobre o pecado e sobre o mundo. Permita-me dizer que muitas vezes flertam com um pecado conhecido e não lamentam como deveriam a respeito das fraquezas da carne. Muitas vezes, eles não se arrependem das inclinações para a vaidade que encontram em seus corações. Não direi que não se arrependem de modo algum, mas que quando fazem é de modo superficial. Quantas vezes Deus perdoa todas essas coisas através das riquezas da sua graça. Eles pecam por não andarem de modo correspondente às misericórdias recebidas. Eles são falhos em seus agradecimentos a Deus por elas, mesmo quando sinceramente reconhecem quão indignos são de recebê-las. Além disso, quão pouco da força que Deus lhe deu é gasta para o louvor dele. Porém, de todos esses pecados, eles são salvos pela graça. Eles pecam em seu desempenho mais zeloso e espiritual dos deveres. Eles não oram, não ouvem, não leem, não ofertam, não vêm à mesa do Senhor ou observam outros santos compromissos de Deus, senão com muita frieza, indiferença, distração, ignorância. Eles se esquecem de Deus mesmo enquanto oram a Ele. Se esquecem de Cristo, mesmo enquanto estão à sua mesa, e se esquecem da sua palavra mesmo enquanto a leem. Quantas vezes eles fazem promessas a Deus e depois as quebram? Sim. Ou se eles mantêm as promessas exteriormente, o seu coração se enfurece a cumpri-las. Como eles se esquivam da cruz e não estão dispostos a entregar o pouco que têm pela causa de Deus, embora tudo o que lhes foi dado seja para glorificá-lo.
Todas essas coisas e 1000 outras habitam na carne do homem e podem a qualquer momento se manifestar neles por meio de muitas corrupções, pois é muito mais fácil para eles cortar sua própria carne do que controlar esses impulsos do pecado que habita neles. Essas corrupções e impulsos do pecado estão presentes em todos os seus deveres, em uns mais do que em outros, e em todas as suas ações, à medida em que olham, pensam, ouvem ou falam. E esses males estão presentes especialmente quando o homem pretende fazer o bem, como Paulo diz: quando quero fazer o bem, o mal está comigo. E o próprio Deus se queixa que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má. E isso continuamente. Romanos 7, 21. Logo, nos contaminamos continuamente com essas coisas em cada uma de nossas ações. Digo isso considerando o julgamento da lei, misturando a iniquidade até mesmo com aquelas coisas que santificamos ao Senhor, porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as fornicações, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos estes males procedem de dentro e contaminam o homem. Marcos 7, 21. Ora, o que pode livrar a alma dessas coisas, senão a graça? Pela graça sois salvo.